Olá, meu amigo, minha amiga da União Espírita Cristã, uma alegria grande novamente estarmos juntos nesse desafio de estudar o Espiritismo e buscar nesse aprendizado a força necessária para enfrentar os desafios que estão colocados em nosso caminho. Muita gente, diante desse momento que nós estamos vivendo, está falando em tempos apocalípticos. E não resta dúvida de que estamos nos tempos apocalípticos. Mas por quê? O Apocalipse descreve ocorrências que vão desde o século I até atualmente. Então, nós também, à luz do Espiritismo, temos buscado a compreensão desse texto, que é o último texto da Bíblia, porque ele nos fala de esperança. O texto do Apocalipse não fala do fim do mundo, fala de esperança. Já conversamos sobre mensagens de Jesus às igrejas e já conversamos sobre o cenário que se desenrola quando João é convidado pela entidade com quem ele conversa a ver o futuro. Então, ele entra por uma porta e esse cenário é mostrado para ele, e no cenário tem alguém num trono, tem 24 tronos em torno, onde estão sentados 24 anciães, e esse que está no trono tem nas mãos o livro do futuro. E o livro está selado com 7 selos. E há uma pergunta: quem é que pode abrir os selos? E fica a informação no texto de que ninguém na terra poderia abrir os selos. Então João chora. E nesse momento, um dos anciãos diz a João: não chore, porque está presente o leão da tribo de Judá para abrir os selos. Quando fala leão da tribo de Judá, fala-se também no cordeiro. São dois símbolos que remetem a Jesus. Então, Jesus é a pessoa que pode abrir os selos que encerram o futuro. Primeiramente, a gente gostaria de entender que é um selo. Por que o símbolo do selo? Naquele tempo, nós temos que lembrar sempre que João está no século I e toda a sua percepção das revelações que o Apocalipse faz são traduzidas essas percepções em símbolos que eram conhecidos dele. Então, o selo naquela época não era como nós vemos hoje um pequeno retângulo de papel colado. Era feito com cera, e essa cera era derretida e cunhava-se sobre essa cera a esfinge, ou então as armas, o brasão, ou os símbolos do Estado ou da autoridade que enviava correspondência. Então, esse selo autenticava a correspondência e também lacrava, tornava a correspondência inviolável, e ela só seria aberta por alguém a quem ela está destinada, alguém que tem autoridade. Então, o que o texto nos fala? O livro do futuro está nas mãos da supervisão que está acima de todos nós, nas mãos da autoridade divina. E ninguém na Terra tem acesso ao futuro, a não ser que Deus permita que esse acesso aconteça. E nós sabemos que na linguagem da Bíblia existem muitos textos proféticos. Então, em muitas ocasiões, foi permitido por Deus que alguém acolhesse uma informação quanto ao futuro, uma profecia, uma predição, uma premonição. Na linguagem atual, a gente diria assim. Esse fenômeno, ele foi estudado por Allan Kardec. Como é que acontece uma premonição? Há duas possibilidades aí. Uma possibilidade, Kardec descreve metaforicamente como alguém que sobe a uma montanha e de lá de cima consegue ver o caminho e o percurso
muito mais amplamente do que quem está embaixo na planície. Então, esse que sobe a montanha pode saber dos obstáculos à frente, pode informar quem está na planície a respeito desses obstáculos. Então, uma das formas é essa forma anímica, pessoas que tenham possibilidade de desdobramentos de se colocarem numa perspectiva mais elevada para enxergar o momento, enxergar mais à frente. Outra possibilidade é que alguém que já esteja nessa perspectiva mais elevada informe para quem está encarnado. Quer dizer, aí nós vamos encontrar a questão mediúnica, quando existe uma revelação de um espírito que vê mais amplamente o futuro, as ocorrências, as possibilidades, e informa para alguém encarnado, que é o médium. Então, pode ser anímica, pode ser mediúnica, mas quando Deus permite que a informação chegue às criaturas, o objetivo é prevenir, é alertar, não é dizer que o futuro está determinado, que vai acontecer de qualquer jeito. Vai acontecer se a pessoa não alterar o seu roteiro. Né? Se a gente fizer uma análise disso, você pensa bem, se alguém está numa estrada e alguém que vê mais acima percebe que uma ponte caiu, ela pode dizer, olha, reduz a velocidade, presta atenção, porque tem à frente um perigo. E quem está, então, na direção do veículo vai tomar as providências e evitar que aconteça a tragédia. Mas se a pessoa que está no veículo não fizer nada, a tragédia vai acontecer, porque ele vai se deparar com uma coisa inevitável no último momento, mas se você se prevenir, você evita. Então, a ideia da profecia é essa. Então, o que a gente tem aqui? Tem um livro selado, tem 7 selos, e esses selos só poderiam ser abertos por alguém com autoridade. Em relação à Terra, esse alguém que tem autoridade é Jesus, porque ele é o espírito responsável pela humanidade terrena. Então, o texto fala simbolicamente isso, nós deduzimos esse contexto porque a doutrina espírita nos trouxe a chave para a interpretação adequada dos ensinamentos. Então, diz também no texto que, junto com Jesus, estão 7 espíritos que foram enviados à Terra. E nós podemos deduzir aí que, logicamente, Jesus tem uma assessoria por parte de seres espirituais avançados. Então, esses 7 anjos, ou 7 espíritos que são responsáveis, eles podem estar relacionados às diferentes regiões da Terra, que a gente pode entender como a África, a Antártida, a Ásia, a Austrália, a Oceania, a Europa e as Américas. São 7 espaços que têm supervisão de 7 espíritos. A profecia, aquilo que está no livro, diz respeito à Terra como um todo. Por isso, esses 7 espíritos estão junto com Jesus nesse momento em que ele vai abrir os selos. E naquele cenário que a gente já descreveu, existem também 4 animais instigantes que têm muitos olhos, muitas asas, e tem aquelas 4 faces que a gente analisou no nosso último encontro, e que remetem à pessoa dos evangelistas. Eles estão presentes no cenário, eles vão se apresentar como personagem ao longo de todo o texto. Então, nesse momento da abertura dos selos, eles também estão presentes. Então, quando Jesus abre o primeiro selo, se apresenta um cavaleiro montado num cavalo branco. Ele tem um arco, e é dada a ele uma coroa, e é dito que ele saiu vencedor, e para vencer. Depois, aberto o segundo selo, aparece um cavaleiro, outro cavaleiro, e o animal que chama é um dos evangelistas que chama para ver, chama João para ver. Então, no primeiro cavalo também,
Um dos 4 animais chamou João para ver no segundo cavalo. Outro dos animais que representa os evangelistas chama João para ver, e esse segundo é um cavaleiro que tem uma grande espada, e ele foi dado a ele o poder de tirar a paz da terra. E ele monta um cavalo vermelho. E terceiro selo aberto, outro dos animais, daqueles 4, chama João a ver, e ele então olha e vê um cavaleiro que está com uma balança na mão. Ele tem uma balança na mão, e ele monta um cavalo preto. E quando esse cavaleiro se apresenta, uma voz fala assim, uma medida de trigo por um dinheiro. Então, a conversa também, a fala também é simbólica aí para a gente poder entender quem é esse cavaleiro. O quarto cavaleiro se apresentando, o quarto dos animais chama João a ver, e ele vai olhar e tem um cavalo amarelo. Esse cavaleiro, ele se chama Morte. Olha os símbolos, né? Eles são meio aterrorizantes mesmo, porque eles representam coisas ruins. Os cavaleiros, eles não são coisas boas. Os cavaleiros não representam a vontade de Deus para a humanidade. Na verdade, quando você pensa no símbolo de cavaleiro com cavalo, você pensa, é um homem que conduz um animal percorrendo espaços maiores. Por quê? Porque no tempo de João, você caminhava, você percorria as distâncias a pé. Não era todo mundo que tinha cavalo para se deslocar. Então, quem tinha cavalo tinha acesso a mais amplos espaços e é mais célere nessa viagem. Então, nós estamos falando aqui de ações humanas. Os 4 cavaleiros representam uma dinâmica constituída por ação humana. E essas ações humanas não são boas. A profecia é dada para não se cumprir. Então, essa informação está disponível até hoje. E nós podemos, a qualquer tempo, tentar interromper a cavalgada fatídica, porque ela engendra sofrimento. Todos os 4 cavaleiros são atores que disparam processos de sofrimento e por ação humana. Então, vamos voltar a cada um deles para a gente tentar entender. O cavalo branco, o cavaleiro que conduz esse cavalo, é dada a ele uma coroa. Isso é muito significativo. O branco é uma cor associada desde a antiguidade aos rituais religiosos, que eram ocorrências em que as pessoas se vestiam de branco. Então, nós estamos falando no contexto da religiosidade, das informações espirituais que o homem recebe. Então, esse cavaleiro, ele tem um arco, mas o texto não fala que ele tem flechas. Um arco sem flechas é um instrumento que não realiza o seu propósito. E ele recebe a coroa, e ele é vencedor, ele sai para vencer. O que nós podemos entender aí? Estamos falando no século I, quando o cristianismo era perseguido. Mas esta ideia religiosa receberia uma coroa. Foi tornada a religião oficial do império. Coroa é poder. Essa ideia religiosa teria poder. Mas o arco sem flechas significa que ela não realizaria o seu objetivo. De fato, nós vamos saber, olhando a história, que o cristianismo, do ponto de vista do mundo, venceu porque se tornou a religião do Império Romano, teve acesso a recursos e a poder político, mas não realizou a transformação. Muitas religiões motivadas pelo cristianismo
se implantaram na Terra muitas organizações, criaram projetos grandiosos, mas não reformaram o ser humano. Então, nós podemos entender que esse cavaleiro representa os ensinos falsos, resultado de interpretação falsa dos ensinamentos espirituais. Eles estão presentes em toda a Terra. Em toda a Terra, as religiões e as revelações foram trazidas à humanidade para promover a renovação moral do ser humano. Mas em todos os cantos da Terra nós vemos as religiões estruturadas como organizações de poder e que movem ações violentas contra aqueles que rotulam como o adversário, ou o inimigo, ou o herege, aquele que não pensa pela mesma cartilha. E as guerras religiosas foram as mais trágicas do cenário humano. Então, esse cavalo branco representa isso, um ensinamento falso, um ensinamento que não renova o ser humano, que não constitui na Terra o reino de Deus, que é o objetivo. Esse cavaleiro está em ação, não é? Quantas vítimas existem feitas pela intolerância religiosa ao longo dos tempos, porque o ser humano não entendeu o ensino espiritual na sua essência. Mas nada impede que a gente assuma a compreensão agora que nós temos o Consolador, que é o Espiritismo, que veio lembrar o que Jesus ensinou e ensinar outras coisas, e então nós podemos desmontar aquilo que alimenta esse cavaleiro e esse cavalo, que continuam o seu percurso fatídico. E aí nós vamos olhar o segundo selo que mostra o cavaleiro montado no cavalo vermelho. Esse cavaleiro tem uma espada e é dado a ele o poder de tirar a paz da humanidade. Esse cavaleiro, então, simboliza a violência, porque vermelho é o sangue derramado, não é? A violência está presente nas guerras, nas ações terroristas, na violência urbana, e até mesmo o trânsito urbano é um carro que é um aparelho, uma máquina que pode facilitar tanto a vida da humanidade, virou arma. Então, a violência, ela caracteriza esse segundo cavaleiro que tira a paz. Efetivamente, quem pode viver em paz num mundo em que tantas ameaças pairam sobre a cabeça dos homens? Ameaças de bombas, ameaças de tragédias, de assaltos, de violências diversificadas. Então, esse cavaleiro também está cavalgando em todos os cenários humanos. Nós vamos encontrar em todas as regiões da Terra essas mesmas contingências que infelicitam a criatura humana. E aí vamos olhar o terceiro. O terceiro é aquele cavaleiro que monta o cavalo preto. O preto, junto com esse símbolo do cavalo preto, tem a balança. A balança é muito significativo, está falando aí do comércio, porque junto com a imagem tem a voz que fala uma medida de trigo por um dinheiro. Então, essa voz já está dizendo, são as trocas comerciais. Então, esse cavaleiro simboliza o poder econômico e se estrutura sobre as transações comerciais em toda parte. Nós vivemos em culturas no mundo ocidental que se dizem cristãs, mas essas culturas, elas se organizam em torno do capital. E por conta da acumulação do capital, e isso é gerado por esse comércio
existe entre as pessoas, entre as cidades, entre os países, e esse lucro obtido com todo o comércio, ele é centralizado nas mãos de alguns poucos, enquanto muitos morrem de fome. Diariamente no mundo, ainda hoje, no século XXI, pessoas morrem de fome. Então, o que constitui esse cavaleiro é a ambição desenfreada, é a forma estruturada dos governos que não privilegiam o investimento na pessoa humana. Então, nós sabemos que existem na Terra recursos que poderiam transformar desertos em jardins e pomares. Existem tecnologias capazes de constituir fazendas no subsolo. Já ouviram falar disso? Mas é a possibilidade de cultivo em regiões que são inóspitas. Um deserto virar um jardim, isso é possível. É só quem quiser ir visitar Dubai e Abu Dhabi. Vocês vão ver cidades magníficas, cheias de vegetação e de lagos construídas pela tecnologia humana, num trecho que era um deserto. Então, já existe essa tecnologia, já existe essa possibilidade. No entanto, o investimento não é feito na direção de sanar a fome que ainda graça nos cenários mais conturbados, nos países chamados em desenvolvimento. Então, há uma população enorme, sem recursos, sem possibilidades de emprego, sem poder sobreviver. Nós sabemos que na África há pessoas que não conseguem água potável, há pessoas que misturam barro com alguma coisa e formam pequenos biscoitos para enganar a fome. Então, esse é um cenário atual. E esse é o cenário que nos fala do cavaleiro que monta o cavalo preto. Preto é símbolo da fome. A gente já fala assim, a fome é negra. A sabedoria popular criou esse provérbio, né? A fome é negra, porque a fome realmente é uma tragédia no cenário da humanidade. E ela já poderia ser banida do nosso cenário se os investimentos fossem feitos na direção correta. Milhões são gastos anualmente em armamentos, milhões são gastos nas pesquisas que objetivam a construção de artefatos bélicos. Então, o que constitui esse cavaleiro? A ambição humana. Se nós conseguirmos reverter esse processo, nós vamos desconstituir esse cavaleiro. Bom, vamos lá olhar o outro cavalo, né? O quarto, ainda não bastou a interpretação falsa dos ensinos espirituais, não bastou a violência, não bastou o comércio usado como instrumento de poder de acumulação, teria que ter o quarto, e o quarto nos diz muito do momento que nós estamos vivendo atualmente, porque esse cavaleiro monta um cavalo amarelo, amarelo esverdeado, na verdade, né, em alguns textos. E esse cavaleiro tem o nome Morte. Tem um dado no texto e diz assim que foi dado a ele matar a quinta parte da população. Quando o texto do Apocalipse fala em terça parte, quarta parte, quinta parte, ele não está falando matematicamente, é simbolicamente. Quer dizer, quinta parte é um montante significativo de pessoas, né? É matar a quinta parte das pessoas, então é muita gente. Então, esse cavaleiro nos fala das pestes, das doenças. E
é interessante notar que no texto aparece a palavra therion, quer dizer, por meio da therion ou therion, é um vocábulo grego. E esse vocábulo grego, ele tem o sentido de animal no diminutivo. Quer dizer, João viveu o século I, não tinha inventado microscópio ainda. Então, ele não podia falar de micróbios, bactérias e vírus, porque não tinha isso no universo dele. Mas a palavra parece animal minúsculo no texto, está falando disso. Está falando das doenças causadas por micro-organismos que se propagariam. E nós já tivemos na Terra a peste negra, nós já tivemos a doença aviária, né, a gripe aviária, já tivemos a espanhola. Ciclicamente reaparecem essas doenças motivadas por esses micro-organismos que devastam muitas pessoas, que matam muitas pessoas. Nós estamos convivendo com uma agora. O coronavírus é um vírus da família dos corona. Coronas são vírus já conhecidos da humanidade, mas esse é específico, ele tem especificidades que a ciência não conhecia antes. E a sua especificidade torna-o bem mais complicado de lidar do que os anteriores. Então, vejam que as coisas vão se apresentando numa gradação cada vez mais difícil para a humanidade. Então, nós podemos esperar que, se não fizermos nada para desconstituir esse cavaleiro também, nós vamos enfrentar mais à frente um outro micro-organismo com mais letalidade. Isso é uma possibilidade real. Então, já vivemos experiências anteriores, não desconstituímos esse cavaleiro. Que o que constitui ele? O mau uso que nós estamos fazendo da nossa natureza. O mau uso que nós estamos fazendo das nossas relações com os animais. Então, esse vírus, o corona, que provoca a Covid-19, ele surgiu dessa relação equivocada de pessoas que apreendem animais silvícolas para comércio, o uso inadequado, todas as possibilidades que estão colocadas à disposição do homem engendram essa possibilidade da ocorrência de micro-organismo que invade o cenário humano, causando esse dano. Então, meus amigos, minhas amigas, é desafiador, mas é também esperançoso, porque o objetivo do texto é alertar. Então, há 4 ações humanas no circuito terreno, 4 dinâmicas constituídas, representadas pelos 4 cavaleiros, que continuam cavalgando no cenário humano em todas as regiões. Fazer alguma coisa é do nosso compromisso, nós, seres humanos. Nós precisamos nos comprometer com a renovação moral que a doutrina espírita, por exemplo, vem nos tempos modernos nos possibilitar, pelo entendimento mais claro das advertências, e entendendo isso, nós podemos desmontar a dinâmica que constitui essas 4 ações humanas nefastas, porque eles só vão parar de agir quando nós atuarmos como coletividade esclarecida pela mensagem renovadora que Jesus já nos deixou há mais de 2000 anos e ainda está disponível agora à luz da doutrina espírita. O convite é esse. Vamos nos organizar melhor e vamos nos reformular intimamente, porque cada cidadão que se renova gera ondas renovadoras em torno, e o objetivo é que a gente construa juntos um mundo melhor. Então, muita paz a todos,
Um grande abraço, que Jesus nos abençoe.